Seguindo, então, no nosso próximo painel, de número 6, esse painel vai tratar da problemática econômico-financeira para a manutenção do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. E o nosso primeiro expositor é o Dr. Leomar Avelino Rodrigues. Ele é especialista em transportes urbanos pela UNB, atua há 23 anos nas atividades de transporte público por ônibus. Dr. Leomar, seja muito bem-vindo. Ele é também representante do SET, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia. Boa tarde, doutor Leomar, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, né, e a expectativa é que a gente possa somar, né, com esse evento tão importante, né, esse diálogo em relação à mobilidade, ao transporte público coletivo. Eu gostaria de contar uma história bastante longa em pouquíssimo tempo. Lembrar que em 2008, 2007, nós tivemos a licitação para o transporte público coletivo na nossa região, e na época o serviço encontrava-se totalmente degringolado, com bastantes dificuldades operacionais, inclusive os terminais totalmente saturados, e prevalecia ambientes críticos de violência, prostituição, drogas, e a gente tem imagem disso, né, da época, e eu pude vivenciar isso também, andando na rua, acompanhando a operação. Pois bem, veio a licitação, algumas empresas não ganharam a licitação, outras continuaram, tiveram êxito, e naquele momento, 2008, prevalecia uma euforia, né, de modo geral, né, no sentido de um cenário bastante otimista e esperançoso para os anos vindouros, né, inclusive, né, com uma expectativa que teria um equilíbrio econômico-financeiro em relação ao serviço como um todo de transporte público coletivo na nossa região, né, teriam investimentos consideráveis na questão da tecnologia, da infraestrutura, e, de fato, nós tivemos grandes avanços, né, de 2008 até 2012, principalmente início de 2013. Naquela época foram gastos quase 450 milhões de reais, né, em investimentos em frota, né, toda a frota foi renovada, 16 terminais foram reformados, alguns reconstruídos, investiu-se altíssimo em tecnologias avançadas, né? A nossa região implantou a primeira central de controle operacional baseada em tecnologias avançadas no Brasil, né? Uma tecnologia europeia utilizada em alguns países na Europa, né? Desde aquela época controla-se toda a operação sem ninguém na rua, ou seja, tudo através de uma central semelhante a uma central que controla tráfego aéreo. Implantou-se um serviço de informação em tempo real, também algo inédito no país, né, um grande avanço nessa questão da informação, mas o tempo passou, a demanda nesse período, né, a quantidade de viagens realizadas no transporte público coletivo de 2009 até 2012 praticamente performou dentro daquilo que se esperava, daquilo que se tinha previsto. E o que acontece de 2013 para cá? Né, veio a crise em 2013 dos 20 centavos, né, aquela ideia, né, aquela crise social toda que começou com o que a gente chama de 20 centavos. Logo em seguida começou uma perda considerável e contínua da demanda, né, sendo que uma das grandes causas, não só essa, mas uma das grandes causas, foram os serviços por aplicativos. Né, especialmente o Uber no começo, e depois vieram outros, né, e somaram aí, trazendo um impacto considerável. Logicamente, junto a isso, né, teve também todo um ciclo, eu diria assim, negativo em relação ao serviço. A investimentos, por exemplo, vamos pensar o Eixo Anhanguera. Né, o Eixo Anhanguera, a última reforma dele foi há 23 anos atrás.
né? Então, o eixo Anguera é extremamente degradado, e que é a coluna vertebral do nosso serviço, né? Por ali passa praticamente 1/3 de toda a demanda do serviço de transporte público coletivo da região metropolitana. Enfim, junto a isso, ao longo do tempo, nós tivemos também questões muito importantes, né, principalmente relacionadas ao uso do solo, né? Se a gente começar a olhar em relação à utilização do uso do solo, os nossos clientes, né, as pessoas que utilizam o transporte público coletivo, estão cada vez mais longe, né? Goiânia, por exemplo, perdeu muito na questão das viagens de curta distância. Então, Goiânia praticamente não tem mais viagens de curta distância. Você tem viagens de longa distância, ou seja, quando você olha para essa questão, somado também a perda considerável de fluidez, para se ter uma ideia, né, o transporte público coletivo em 2008, a velocidade média dos ônibus era 19,3 km por hora. Hoje, está em torno de 12,6, 12,8. Praticamente houve uma perda de velocidade dos ônibus, né, acima de 1/3. E isso, para a produtividade do serviço, é crucial, né? Então, lá em 2008, quando foi inaugurada a CCO, a Central de Controle Operacional, nós dissemos, olha, fantástico, nós estamos trazendo uma tecnologia de primeiro mundo, nós temos um modelo de gestão que é respeitado no Brasil todo, um modelo de gestão, nenhum modelo operacional, modelo do serviço integrado para 18 municípios, isso no Brasil não existe, né? Uma rede única integrada, tudo isso é fantástico, mas é muito importante que a infraestrutura pública acompanhe, né? Jaime Lerner, que faleceu recentemente, por algumas vezes eu ouvi dizer, olha, o meu sonho seria ter a infraestrutura de Curitiba somada com a tecnologia e o modelo de gestão de Goiânia, né? Infelizmente, isso não é possível. Então, a questão da infraestrutura pública, a gente evoluiu, pouco, né? A gente poderia ter evoluído mais nesses 10, 11 anos. Nós tivemos uma perda considerável na questão da fluidez, como eu disse antes, e o pior, né, um espraiamento urbano. Com isso, um ônibus que antes, há 10 anos atrás, fazia em torno de 14 viagens, hoje ele faz em torno de 7, 8 viagens no dia. Tudo isso vai levar aonde? Vai levar a uma questão de um desequilíbrio econômico-financeiro considerável. Por outro lado, quando a gente olha na ótica do cliente, o que o cliente mais quer? O que ele mais quer? Alguém pode dizer assim, é o ônibus mais vazio, é menos lotação. Né, eu costumo dizer que tem 3 formas, né, abrindo um parêntese, que o transporte público coletivo é percebido. Nós temos os técnicos, as pessoas estudiosas de transporte no Brasil, que diz, olha, a região metropolitana de Goiânia tem um dos melhores serviços do país. Nós temos o nosso cliente que utiliza o serviço no dia a dia, que diz, olha, através de pesquisa, ele diz o quê? O serviço é regular, o serviço não é péssimo, o serviço não é bom, é regular. E, por outro lado, nós temos aqueles que não utilizam o serviço, mas que ouvem sobre o serviço, que veem o serviço, enxergam o serviço através do retrovisor do carro, através da televisão, através dos formadores de opinião que diz o quê? Esse serviço é péssimo, que é uma questão de imagem, né? A pessoa em si, ela não vive o serviço, mas ela tem uma imagem, e isso é importante, né? Isso tem uma grande relevância, inclusive, para fazer com que esse serviço evolua. Então, ou seja, e aí eu volto, o que o cliente mais quer? É simples, nós temos pesquisa disso. É simples e, ao mesmo tempo, é muito complexo. Ele quer tempo, né? Aquilo que a professora Patrícia disse agora há pouco é a verdade absoluta. Todos nós estamos atrás de hoje de quê? De ganhar tempo. As pessoas querem viagens mais rápidas, elas querem permanecer menos tempo no transporte coletivo, elas querem fazer outras coisas. E esse tempo, ele é possível de ser ganho através de infraestrutura, por exemplo, corredores preferenciais, corredores exclusivos. Isso é fundamental para um transporte público coletivo melhor. Ele é possível também através de um planejamento melhor das viagens, né? E através de quê? Utilizando aplicativo, por exemplo, nós temos aplicativos,
78% dos nossos clientes utilizam aplicativo para ir para o ponto para pegar o ônibus. E é confiável. 99,999%, para não falar 100%, uma vez ou outra tem alguma falha, alguma intercorrência, mas muito raras. Então, ou seja, somado a isso, né, então o nosso cliente ele quer tempo, ele quer segurança, sim, né, não tenha dúvida, antes da pandemia era uma questão de segurança pública, né, hoje também é uma questão de segurança de saúde, é verdade, né, e aí tem a questão também do conforto, ele quer conforto, lógico que quer, né, e em alguns momentos é imprescindível que a gente evolua nisso também, que a gente tenha uma redução da lotação nos horários de pico. A lotação no horário do pico vai acabar? Acredito que não, enquanto técnico eu acredito que não, mas acredito que ela é possível de ser mitigada. Não vai acabar pelo seguinte, por exemplo, um dia, né, eu estava em Londres, né, fui para a estação cedo, eu estava visitando o sistema de Londres, estava visitando empresas em Londres, quando eu fui para a estação estava super lotada com gente lá de fora, eu pensei, é terrorismo. Aí alguém me explicou, falou, não, a estação lotou tanto que as pessoas ficam do lado de fora e aí, né, a polícia não deixa entrar. Então, ou seja, a lotação, ela existe, nós não podemos achar que é assim porque é assim, ela pode ser mitigada, mas isso exige também, com certeza, ações outras, né, para que isso, ao longo do tempo, inclusive regularidade operacional, cumprir horário é fundamental. E nós temos grandes dificuldades aqui, porque o transporte público coletivo está sujeito a todas as intempéries que acontecem no trânsito, desde um semáforo com defeito, uma moto que tem um acidente e assim por diante. Pois bem, toda essa problemática, ou melhor dizendo, esses desafios, eles têm, ao longo do tempo, impactado substancialmente nas questões econômicas e financeiras relacionadas ao transporte público coletivo. E a solução, né? Por onde passa a solução? Olha, do que a gente conhece, do que a gente estuda, todo local no mundo, seja na Ásia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, no Canadá, que tem um sistema considerado, né, entre aspas, de primeiro mundo desenvolvido, passa por onde? Passa por subsídio público. Né? Então, se você chega, por exemplo, vamos pensar aqui em Montreal, né, no Canadá, e você paga uma passagem lá, sei lá, né, vamos supor que represente lá R$6. Na verdade, essa passagem custa 12, custa 14. E quem está bancando isso? Quem está bancando isso são recursos públicos para que o cidadão ou qualquer pessoa que esteja utilizando tenha um serviço daquela qualidade. Então, é fundamental que, de fato, nós tenhamos, no Brasil e na nossa região, uma priorização do coletivo. E priorização do coletivo vai muito além da empresa de ônibus, que é simplesmente mais um agente atuando em um serviço, vai além do próprio ônibus que está ali na rua, ou seja, nós estamos falando de dezenas de pessoas que estão dentro dos ônibus. Então, quando a gente prioriza uma via, quando a gente prioriza uma reforma de um terminal, uma construção de um terminal, ou quando a gente prioriza um novo sistema de bilhetagem, com novas formas de pagamento, ou aplicativos para aquisição de crédito de viagens, na prática nós estamos priorizando aqueles que mais precisam, que são aqueles que estão utilizando o serviço diariamente e que dão vida para a nossa cidade e para a nossa realidade, enquanto família, né, enquanto instituições, empresas e assim por diante. Então, essa questão do equilíbrio econômico-financeiro, ele vai muito além do que simplesmente, por exemplo, as concessionárias terem lucro. Né? Lógico que quem trabalha quer ter lucro. Né? E a gente vive hoje um momento terrível, né? Com a pandemia, né? O sistema hoje tem 48% da demanda que tinha antes da pandemia, né, lá no início de 2020, final de 2019. A demanda que nós tínhamos antes da pandemia, essa demanda, essa quantidade de viagens retornará? Tudo indica que não. Né? Por quê? Porque as pessoas encontraram caminhos diferentes, encontraram formas diferentes. Né? A forma da gente viver está mudando muito, né? Inclusive com a questão da digitalização, né, com as questões envolvendo aplicativos para tudo, né, as pessoas não têm tanta necessidade mais e parece que a tendência é cada vez mais não se locomoverem tanto quanto antes. Então, ou seja,
nós precisamos de evoluir enquanto serviço, nós precisamos de ter um serviço melhor. As pessoas, os cidadãos, eles querem um serviço melhor, mas esse modelo adotado em boa parte do Brasil, nesse modelo de uma tarifa única, que quem banca é o cidadão, ele está falido. Não tem mais sustentabilidade. São Paulo já despertou para isso há um bom tempo, Brasília, Belo Horizonte, né, outras regiões metropolitanas do país têm se despertado para modelos diferentes, a exemplo do que existem em locais desenvolvidos do mundo afora. A mensagem principal seria essa, né, para efeito um diálogo que nós entendemos ser tão rico, quando a gente fala de mobilidade, né, é tão complexo, é tão desafiador e é tão necessário. Muito obrigado e me coloco aí à disposição, né, para a gente continuar conversando e dialogando sobre transporte público coletivo e mobilidade urbana. Muito obrigada, doutor Leomar. Vou me valer que nós temos um tempinho e vou repassar ao senhor aqui uma pergunta que veio no chat, pode ser? Claro. A pergunta é da Lara Carolina. Ela pergunta: que fatores são utilizados para saber quantos veículos são necessários para rodar de forma efetiva e eficaz, trazendo segurança para o usuário? Ela completa: tendo em vista que a realidade que vemos são poucos ônibus circulando em horário de pico. Ótima colocação, Lara. A resposta é complexa, né? A pergunta é uma excelente pergunta. Né? Logicamente que quando você pensa em transporte público coletivo, né, tem toda uma questão envolvendo planejamento de transportes. E planejar transportes envolve dados, informações, tecnologia, conhecimento técnico. Nós temos na nossa região um dos melhores sistemas de planejamento de transportes do mundo. É um sistema canadense, né, que a gente já utiliza desde 2011, permite um planejamento das viagens, o que a gente chama ponto a ponto. Então, para cada viagem, você tem um horário pré-definido para cada ponto ao longo daquela viagem. Se a linha tem, por exemplo, 50 pontos, você tem 50 horários programados. Para se ter uma ideia, nós programamos, né, sob a validação da CNTC, em torno de 18 milhões de horários por mês. Né, desses 18 milhões de horários, são cumpridos em torno de 58%. 42% tem algum atraso, né, em algum local no decorrer das linhas. Logicamente que para fazer planejamento de transporte, você, além de fazer tudo isso que eu disse, você precisa de pesquisa, você precisa de dados e informações que vêm, inclusive, do sistema de bilhetagem eletrônica. Vale dizer que nós temos hoje, na nossa região, um dos melhores sistemas de bilhetagem eletrônica, que está sendo implantado desde janeiro. A nossa região foi pioneira em implantar o primeiro sistema de bilhetagem eletrônica no país, importado da França na década de 90. Então, ou seja, além disso, você pega dados que vêm do ITS for Mobility, que é o sistema que permite todo o controle da operação, e cada linha, de acordo com a sua sazonalidade, período operacional, pico manhã, entre pico, pico tarde, noite, sábado, domingo, feriado, enfim, você faz toda uma programação. Hoje, como que está funcionando? Mesmo a demanda com uma redução, né, na ordem de 52%, 53%, a operação está funcionando com a frota toda que as empresas têm. Né? Então, ou seja, a demanda está pela metade e a frota está operando 100% desde março desse ano. Né? Então, dentro da normalidade, né, você sempre faz um equilíbrio entre oferta e demanda. Em razão da pandemia, está rodando com toda a frota que as empresas têm. Né? Isso é uma determinação da CNTC, né? Isso também envolve outras discussões com o governo do Estado e os municípios. Vamos, então, na sequência, convidar agora mais um participante para conversar conosco, o senhor Carlos Alberto Luiz dos Santos. Ele é diretor financeiro do Sindicato Intermunicipal de Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia, região metropolitana. Boa tarde, senhor Carlos Alberto, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os participantes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim.
Tudo bem, boa tarde. Olha, eu queria fazer algumas considerações do sistema como um todo também, assim como feito pelos colegas. É muito importante a gente ver o sistema de transporte, quando a gente vai falar em usuário final, de que forma nós estamos chegando no usuário final, se esse usuário final está feliz com o serviço prestado ou não, tem muitos pontos a ser considerado, além de horário de ônibus, além da rapidez, além de um ônibus ser ou não um ônibus compatível com o usuário, um ônibus que tenha condições de realmente estar trafegando lotado. Eu acho muito importante a gente ver também, por exemplo, houve sim um prejuízo de demanda, houve sim uma queda na demanda, mas essa demanda tem muito a ver também com o serviço que foi prestado. Nós temos hoje no Brasil um modelo de transporte que é muito variado, muito parecido em todas as cidades. Se a gente for ver o transporte de uma maneira geral, tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em Goiânia, é um transporte muito equivalente, de muito má prestação de serviço. Na verdade, o investimento público nos últimos 60 anos foi praticamente zero. Não houve um investimento na massa de trabalhadores, como houve um crescimento da economia no Brasil. O Brasil cresceu e o sistema de transporte continuou um sistema arcaico, privilegiando um carro, uma ou duas pessoas, ao invés de privilegiar o transporte em massa. Outra coisa que nós devemos citar bem nessa discussão é que o transporte público no Brasil, de verdade, ele não é público. Ele é um transporte feito por companhias privadas que colocam em primeiro plano o lucro do investidor e não a satisfação do usuário final. Certo? É muito importante, eu também concordo que o poder público tem que investir, é a obrigação do poder público para a melhoria do transporte, que haja investimento no setor público, mas o modelo que nós temos hoje é um transporte gerido pela iniciativa privada e, como é a gestão de capital, ela visa capital e não a satisfação. E exatamente esse é um grande motivo da perda, da demanda, principalmente aqui em Goiânia, que eu posso falar bem, que eu sou trabalhador de transporte aqui em Goiânia, porque é natural que você busque novas condições quando você gasta o seu dinheiro, e você percebe que o seu dinheiro está sendo mal gasto, é natural que você escolha uma maneira de gastá-lo melhor. E eu não vejo por que a pessoa que usa o transporte público aqui em Goiânia deva ter uma certa obrigação de usar um transporte mal prestado, com um ônibus velho que passa atrasado, né, que está com a manutenção deficitária, né, e sendo que ele pode usar um aplicativo qualquer, usar um Uber, usar uma moto, né? Olha, a gente vê diversas linhas de trabalhadores que ganham um salário mínimo e que ganham 150, 200 reais de vale transporte, e ele investe em comprar uma moto pequena, porque o valor que ele estaria ganhando para pagar o transporte praticamente paga a prestação. Além dele ter um transporte praticamente de graça, ele ainda vai ter uma economia, porque ele vai ter um bem no final do pagamento das parcelas. Então, isso é uma visão que deve ser explorada, eu acho ela de suma importância, porque o usuário final, ele vê dessa forma. A classe patronal, no sistema de capital de transporte, a classe que demanda o transporte, ela mal olha para o trabalhador do transporte. Eu acho que quando foi feito a escolha do sistema de tarifação eletrônica, não foi um investimento para visar a melhoria para o usuário de ônibus. Né? Ela bem poderia parecer para mim que quando se investiu na tarifa eletrônica, vamos pensar que o usuário final vai se beneficiar, porque vai passar mais rápido, vai ter mais facilidade de fazer o pagamento, mas isso, na verdade, nunca aconteceu. Porque mesmo o usuário final, muitas vezes, ele tem problema na tarifação ali, e o motorista de ônibus tem a obrigação de vender a passagem para ele, o que gerou um transtorno totalmente insalubre para o motorista de ônibus, que passou a trabalhar sozinho, né, com o ônibus carregado, o número de viagens acabou subindo, as atribuições
desse motorista, desse trabalhador, dobrou, mais que dobrou, porque ele vende passagem, ele dirige, ele presta informação ao usuário, né? E ainda tem que olhar a faixa de pedestre. Olha, gente, aqui todos nós aqui usamos nossos carros para ir trabalhar ou levar um filho na escola ou um momento qualquer no trânsito de Goiânia. E todos nós ficamos nervosos no trânsito de Goiânia com meia hora de direção. Avalia um trabalhador do transporte que dirige 7, 8, 9 horas por dia nesse trânsito caótico, né? E as linhas prioritárias não funcionam, ou pelo menos não são feitas para descansar o trabalhador da linha de transporte coletivo. Elas não são feitas exatamente. Você vê na 363, tem 3 faixas, sendo que a da direita é exclusiva de ônibus, e o carro vem na faixa do meio e vira à direita na frente do ônibus, ou ônibus freada. Isso acontece todos os dias com todas as pessoas que dirigem nessas faixas de ônibus do lado direito. A faixa, para ser boa, ela teria que ser como funciona no BRT, que seria do lado esquerdo, né? Onde não haveria necessidade dos carros, das motos, passar na frente do ônibus para virar à direita. Quer dizer, são coisas pequenas, coisas que parecem ser ínfimas, mas que traz muita importância no resultado final do transporte coletivo. São coisas que lá fora foram vistas. Você veja que no Brasil nós temos um total de cerca de 1.000 quilômetros de metrô, 1.200 quilômetros de metrô. Você pega uma cidade fora do Brasil, ela tem 500, 600, 700 quilômetros em uma única cidade. Né? E a linha férrea e metrô no Brasil, se for juntar todas as grandes metrópoles brasileiras com linhas de trem e metrô, não passa de 1.200 quilômetros, 1.200 quilômetros de linha. Né? O que daria uma ou duas cidades fora do Brasil. Então, o investimento público foi muito pequeno. Eu acho que precisa se fazer um investimento muito maior em linhas exclusivas. Aquela pessoa que está dirigindo o seu carro na hora do rush e que percebe que o ônibus com 60 pessoas, 70, 60 pessoas, quando o ônibus está vazio. Porque quando o ônibus está cheio, ele libera 100 pessoas dentro do ônibus. E a pessoa vê o ônibus ir embora e ele está ficando no sinaleiro. Eu sou motorista de ônibus, estou de licença por causa do Covid, mas fiz a linha 04 na T9 por muitos anos, que liga ali o setor Marista ao terminal Garapé. E por muitas e muitas vezes eu saí da 85 do setor Marista e peguei a T9 e cheguei no terminal Bandeira antes dos carros que entraram junto comigo. Assim que foi privilegiada a linha exclusiva ali para carros na T9. Então funciona assim as linhas de combustível. Ela tem ainda suas deficiências que podem ser melhoradas, mas elas funcionam e é de suma importância. Mas é de suma importância que haja investimento público. Você vê, por exemplo, a Metrobus, até pouco tempo atrás, ela subsidiava a passagem, enquanto a passagem da Metrobus era 50% do valor das demais, e sempre funcionou. A Metrobus está aí, porque havia um financiamento, havia um subsídio do governo. E hoje a Metrobus é disparadamente a melhor empresa de transporte público de Goiânia. Aliás, é a única que é pública de verdade, que tem 95% de captação estatal e apenas 5% de capital privado. Mas ela funciona. Então, é muito importante para a gente ver o transporte evoluir dentro de Goiânia, principalmente agora que nós estamos próximos a inaugurar o eixo norte-sul, que essa licitação seja feita com mais transparência. E duas coisas é muito importante. Primeiro, nós temos que dizer não à privatização da Metrobus. Se ela é a única empresa que está funcionando, é a única empresa que tem facilidade para subsidiar a passagem para o consumidor final, por que nós vamos, então, privatizar essa empresa e colocá-la na mão da iniciativa privada que não está dando conta de fazer um trabalho de excelência com a sua gestão, com o preço da passagem? Então, ao contrário, ao invés de privatizar a Metrobus, seria muito importante que o eixo norte-sul fosse também explorada por uma companhia de capital público. A expansão da Metrobus seria o ideal, porque nós teremos ali um número quase igual ao número transportado no eixo hoje, que é
muito mais da metade de todo o transporte de Goiânia, na totalidade, e seria explorado também pela Metrobus. A Metrobus tem condição de fazer um financiamento e colocar ônibus ali para rodar naquilo lá, ao invés de colocar numa iniciativa privada que também teria que comprar. Olha, o sistema de lotação de Goiânia hoje é tão deficitário que os ônibus mais novos, alguns dos ônibus mais novos que rodam aqui em Goiânia hoje, são os ônibus da HP que foram proibidos de rodar em Brasília porque eles rodam com o motor na frente. Eles atrapalham tanto o usuário de ônibus, como é muito desgastante para o trabalhador que está ali do lado daquele motor 8 horas por dia, com aquela vibração, com aquele calor. Porque um motor de um ônibus, quando está calafetado direitinho, ele até não passa total o calor para o motorista. Mas a manutenção vai ficando precária e o trabalhador trabalha com todo aquele vapor de um motor de 150, 200 graus entrando por baixo das pernas dele aqui, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, ou 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, não há uma visão de satisfação, primeiro, da casa, né? Do cartão de visita. O cartão de visita da empresa seria um ônibus com manutenção impecável e um motorista de ônibus que deveria estar trabalhando com salas de descanso. Olha, todo motorista de ônibus é obrigado a fazer um mínimo de 2 horas de descanso durante o dia. Ele trabalha 3, 4 horas, descansa 2 e trabalha mais 3, 4 horas. E aí ele fica ali dentro do terminal. Não tem um lugar para ele descansar, não tem uma cama. Ele levantou quase 3 horas da manhã para ir trabalhar e tem que ficar ali sentado olhando para aquele povo, para os usuários de ônibus, ou cochilando sobre uma mesa, ou deitado no chão. Esse trabalhador levantou 3 horas da manhã, então não está havendo um respeito adequado para esse trabalhador, para que ele possa trabalhar satisfeito, para que ele possa trabalhar com dignidade e melhor tratar o usuário final. Talvez este também seja um dos motivos pelo qual o usuário final está indo para outros tipos de transporte. Quando o sistema de transporte iniciou esse mapeamento dos ônibus, ele funcionava. Funcionava sim, os ônibus tinham rádio, e quando o motorista se adiantava ou se atrasava, havia uma comunicação via rádio com o motorista para que ele tentasse chegar mais próximo do outro ou se distanciar do que está na frente. E isso é muito importante, porque quando um ônibus atrasa, olha o quanto isso é importante. Quando o ônibus que eu estou dirigindo aqui atrasa 10, 15 minutos, eu começo a pegar no ponto de ônibus passageiro que iria entrar no ônibus que está vindo atrás. Então, está acontecendo uma coisa muito importante. Primeiro, o ônibus que eu estou dirigindo, ele vai atrasar cada vez mais. Porque cada vez mais eu vou estar pegando no ponto de ônibus passageiro que não deveria estar lá, porque eu estou atrasado. Mas pior do que isso, é o ônibus que está atrás de mim, que vai estar cada vez mais adiantado, porque o motorista não vai conseguir andar no horário, por mais que ele reduza a velocidade, porque ele não vai estar precisando parar em todos os pontos para fazer a captação do passageiro que entrou no ônibus na frente. Então, esse sistema de comunicação via rádio, que foi comentado aqui pelo Dr. Leomar, ele funcionou no início, em 2009, 2010, ali 2011, eu estava no sistema já. Mas hoje não funciona mais. Hoje ele é meramente punitivo para o trabalhador do transporte. O trabalhador, ele funciona hoje muito mais para olhar se o trabalhador chegou adiantado ou atrasado, e esse trabalhador que chega adiantado 5, 10 minutos, será chamado na garagem, tomará uma punição, estará suspenso por 2 dias, perderá o seu repouso remunerado, perderá o seu abono de férias, e com 2, 3 faltas desse sentido, ele poderá ser demitido por essa causa. Então, esse trabalhador trabalha com medo. Esse trabalhador trabalha cansado, esgotado, porque ele tem que vender passagem, ele tem que liberar a carteirinha para o usuário que pagou passagem. Isso é inadmissível. O usuário que tem gratuidade.
O senhor de 70 anos entra dentro do ônibus, passa a carteirinha dele, que ele tem gratuidade garantida pelo governo federal, e aí eu tenho que liberar. Ele não passa, ele não consegue. Ele passa a carteirinha e fica ali. Libera aí, motorista. Libera aí, motorista. E o motorista que está dirigindo um ônibus lotado, num trânsito caótico, cheio de faixa de pedestre, sinaleiro, pedestre que atravessa fora da faixa, porque, infelizmente, nós aqui no Brasil temos um problema crônico de educação, todos nós sabemos disso, não adianta tamparmos os olhos, nós sabemos que nós temos um problema de educação, e as pessoas atravessam fora da faixa, os motoqueiros fazem gato toda hora, como foi dito aí, e entram na frente dos ônibus, os carros acabam entrando na frente do ônibus, e uma freada contra o motorista pode levar a uma tragédia dentro do ônibus. Eu ouvi com muita atenção a fala das pessoas que me perceberam, concordo. Há necessidade de fazer investimento público, não tem isso, até porque nós somos um dos países que pagamos as maiores taxas de imposto do mundo, os nossos dinheiros mais mal geridos, se não mais um dos mais mal geridos. Então, há necessidade que a população, que nós que estamos aqui participando desse fórum, possamos trazer exigências para os setores públicos, para que eles melhor gastem o dinheiro, melhor fiscalizem. Eu acho que é muito importante que a companhia tenha fazer a fiscalização dos horários, as introduções dos ônibus, se ele está ou não cumprindo com suas obrigações. Não deve ser uma companhia particular, deve ter que ser uma companhia com raízes no setor público, né? E principalmente com raízes, né, dos usuários. Os usuários deveriam ter como manifestar suas opiniões, e o trabalhador também deveria ter como manifestar sua opinião, porque ninguém conhece o transporte público mais do que o próprio motorista. Por mais humilde que esse motorista seja, por maior que seja a sua dificuldade de expressar, ele conhece o sistema. Ele conhece o sistema. Ele recebe, na hora, o feedback. Ele é o único que recebe o feedback legítimo do usuário de ônibus. É o motorista. O motorista que está ali na hora que o usuário entra, revoltado ou não com o ônibus no horário, ou mal sujo, ou com manutenção precária, e essas coisas assim. Eu não quero tomar muito tempo, eu acho que é de suma importância esse tema. Eu acho que o trabalhador do transporte, que está ali, que é o cartão de visita da empresa, precisava ter uma melhor atenção, porque hoje nós temos no transporte público trabalhador o maior índice de afastamento por problemas mentais, por problemas psiquiátricos, certo? Na Covid, uma coisa que eu precisaria muito falar, na Covid, nós ficamos totalmente à mercê ao léu, não houve nenhuma atitude por parte dos empresários para a vacinação, para a testagem, ou até mesmo a primeira atitude que teve por parte dos empresários foi reduzir a frota, uma vez que reduziu a frota, certo? E aí houve uma grande massa de demissões, certo? Houve uma grande massa de demissões, e nós só conseguimos a obrigatoriedade das empresas e as empresas nos passar álcool gel, máscara e mais algumas coisas que nós conseguimos via Justiça do Trabalho. O sindicato precisou entrar e foi tudo por intermédio de liminar. As máscaras que nós recebemos, embora achamos que a máscara seja de baixa qualidade e apenas 1 ou 2 máscaras por semana, acho que seria pouco. Essa máscara está sendo entregue apenas na garagem, mas o motorista não trabalha na garagem, o motorista trabalha no terminal de ônibus. O álcool gel também só é concedido ao motorista na garagem. Esse motorista precisava desse álcool gel lá no terminal. E coisas pequenas assim, uma sala melhor para que ele possa descansar, fazer sua refeição, né? Já que ele tem 2 horas no mínimo de almoço, que ele pudesse aproveitar essa hora de almoço para recuperar um pouco do sono, uma vez que ele ou levanta 3 horas da manhã, ou chega em casa para dormir 3 horas da manhã, se for do segundo turno.
E, por exemplo, nós estamos tendo agora já a conclusão do terminal Isidoro, que eu tenho certeza que naquela enorme plataforma que está sendo colocada lá, não vai ter uma sala para o motorista ou ter um descanso mais digno no horário de intervalo. Então, eu quero agradecer a todos pela essa fala e estamos aí para qualquer pergunta que possa ser esclarecida.